Uma boa noite a todos. Nesse momento eu gostaria de convidar todos e todas. Vamos começar esse culto de pé. Nós vamos cantar um hino bastante animado. E como a gente sabe, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, não é verdade? Então vamos iniciar esse nosso culto com alegria. Amém? Agora, se tinha alguém sonolento, já passou o sono.
estamos despertos. Quero convidar você para um momento de oração. A gente chama esse momento de momento de confissão. É o momento em que nós somos convidados a preparar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Nesse momento é um momento em que você ora pela sua própria vida. Todo o profeta, o sacerdote, quando vai orar para apresentar os pedidos dos outros, das outras pessoas, primeiro ele apresenta os dele. Nós precisamos apresentar as nossas vidas primeiro, para depois termos a possibilidade de apresentar a vida dos demais. Então esse é o momento em que você prepara a sua mente, prepara o seu coração para adorar ao Senhor. É o momento que a gente desliga dos problemas que estão lá fora, a gente desliga das redes sociais, a gente se desliga do filho que deixou em casa, do marido, da esposa, do cunhado. É um momento que é só nosso com o Senhor. Senhor, entramos na Tua presença nessa hora. Confessamos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Chamamos, Senhor, cada uma das nossas falhas pelo nome. Pecamos quando mentimos e pedimos perdão nessa hora. Pecamos quando fazemos algo que vai contra a Tua vontade, quando falamos mais do que devíamos. Pecamos também por omissão, quando deixamos de fazer o que deveríamos ter feito. Expurga de nós, Senhor, os pecados, até aqueles mesmos que nos são ocultos. Apara, Senhor, as nossas arestas. Prepara nosso coração, a nossa mente para receber de Ti, mas também para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade nessa noite. Assim como o profeta Isaías disse, reconheceu a sua impureza, reconheceu os seus pecados. Nós também reconhecemos, Senhor, os nossos pecados diante de Ti nessa noite. Te pedimos, Senhor, perdão. Purifica, Senhor, as nossas vestes. Sara, Senhor, as nossas feridas. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ter espaço no nosso coração, na nossa mente, para Te adorar nessa noite. Isaías capítulo de número 6 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que em nome de Jesus nós possamos reconhecer as nossas falhas, não para sofrer por elas. Quando a gente se aproxima da luz, as trevas têm que fugir, têm que desaparecer. Que cada um de nós possa reconhecer as falhas que temos a cada dia, a fim de nos livrar delas, a fim de evoluirmos, a fim de nos parecermos a cada dia um pouco mais com Cristo. E o texto continua: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos adorar o Senhor.
e sublime trono estás. No céu serafins cantam santo, majestade, honra, glória e poder pertencem a ti. Há um tipo de discernimento que eu considero uma dádiva divina e poucas pessoas conseguem perceber essa dádiva ou perceber isso como uma dádiva divina. É o discernimento capaz de nos levar a entender que todos nós
precisamos corrigir algo em nossa vida. Todos nós temos defeitos, todos nós temos imperfeições. E todas estas imperfeições, os defeitos, os problemas que nós temos, precisam ser solucionados, precisam ser resolvidos. O discernimento individual do que de fato está errado em nós, o que precisa ser mudado, é uma dádiva divina. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 2, dizendo o seguinte: será que vocês desprezam que Deus é quem vos conduz ao arrependimento? Essa graça preveniente que é capaz de nos conduzir ao arrependimento vem da parte de Deus. E o que quer dizer ser conduzido ao arrependimento, senão ser conduzido a reconhecer que algo precisa ser corrigido, algo precisa ser mudado. Quando nós cantamos essa música, ai de mim, impuro estou. Essa música nos fala de uma experiência requalificadora, uma experiência regeneradora, uma experiência que nos prova que quando nós estamos diante da presença de Deus, é inevitável não reconhecer que em nós há imperfeições. Porque a beleza divina, a perfeição divina, faz com que nós enxerguemos quão limitados e quão defeituosos e problemáticos nós somos. Deus é perfeito, nós imperfeitos. Deus é santo, nós pecadores. Deus é onipotente, é todo-poderoso, nós somos frágeis. Diante da presença de Deus, se revela em nós, então, tudo aquilo que precisa ser mudado. E é justamente isso que nós fazemos quando entramos em um ambiente como esse. Estamos entrando em um ambiente da presença de Deus. Passamos a analisar, a pensar sobre as nossas vidas, a ouvir os louvores, a ouvir as orações, a ouvir a ministração da palavra e a refletir sobre o que de fato e quem de fato nós somos. Hoje, eu convido a todos vocês a uma experiência, a uma reflexão profunda na palavra de Deus com um homem chamado Paulo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, e vamos meditar nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso de número 9 em diante. Esse texto nos fala sobre os perigos da viagem. Atos dos Apóstolos, todos que estão nos acompanhando online, a todos que estão presencialmente aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso de número 9 ao verso de número 13. O texto diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Veja bem, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Esse texto, assim como os demais textos que nós estamos lendo durante esse período de ministrações sobre todos a bordo, nos fala sobre uma viagem do apóstolo Paulo, uma viagem missionária. Para quem não sabe, Paulo é considerado o maior dos missionários que já houve na história.
a expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho não seria a mesma sem o legado que Paulo nos deixou. Viajando de cidade em cidade, de país em país, pregando o Evangelho, entregando a sua vida por amor a Cristo. Hoje nós iniciamos essa reflexão falando sobre a necessidade de um discernimento individual, ou seja, um reconhecimento de que nós precisamos mudar algo na nossa vida, nós precisamos melhorar a nossa vida. E nós só conseguimos melhorar a nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos que existe algo que precisa ser melhorado. Quando nós não chegamos a esse conhecimento ou esta revelação, nós acreditamos que de fato somos bons e vivemos uma boa vida. Quem já ouviu aquela história de eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, então eu sou bom. Essa história de eu sou bom porque eu não faço mal para o outro, ou eu sou justo porque eu não defraudo ninguém, é muito preocupante, porque isso pode nos levar a uma ideia de que a nossa justiça é capaz de nos salvar, é capaz de nos garantir para o futuro, quando de fato a Bíblia nos mostra que isso não é suficiente. Por mais que nós não façamos o mal, existe a necessidade da revelação do bem em nossa vida. E essa revelação do bem vem sobre nós quando somos iluminados pelo poder do Evangelho. O Evangelho é a boa nova. E é uma boa nova de verdade. Por várias vezes, Jesus ensinou durante o seu ministério usando a seguinte expressão: em verdade vos digo. Essa em verdade é uma ênfase no poder do Evangelho como a verdade de Deus para libertar a vida humana. Em determinado momento, Jesus ensina dizendo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando alguém perguntou a Jesus, e o que é a verdade? Quem é a verdade? Onde encontrar a verdade? A resposta de Jesus foi objetiva: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, pregar em verdade, ser a própria verdade, este era o ministério de Jesus, um ministério nada fácil. Pregando a verdade, vivendo em verdade, Jesus nunca mentiu para ninguém sobre o que o futuro nos reservaria, se nós o seguíssemos. Jesus não mentiu para os seus discípulos, Jesus não mentiu para os seus apóstolos, Jesus não mentiu para até mesmo os seus opositores, que os estavam perseguindo. Jesus sempre disse a verdade sobre as consequências daqueles que quisessem segui-lo. A Bíblia diz que Jesus ia passando e anunciando as boas novas de salvação e dizendo: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outro momento, Jesus disse o seguinte: aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso era um choque, e é um choque para a sociedade, ouvir isso. Dizer que o amor que temos que ter por ele é maior do que o amor que temos por qualquer outra pessoa. Ele disse o seguinte: aquele que preservar ou tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus não mentiu. Ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: assim como me perseguiram, e assim como me entregarão à morte, eles também perseguirão vocês e os entregarão à morte. Jesus estava dizendo: o que vos aguarda são cadeias, leões, prisões. Vocês serão açoitados, rejeitados, vocês serão discriminados, vocês não serão bem vistos se me seguirem. É isso que vocês querem? Jesus não mentiu. Me impressiona muito o Evangelho
que está sendo pregado hoje em muitos lugares, um evangelho que tenta convencer o máximo de pessoas possível para que elas somem números na igreja, para que sejam números na igreja e encham a igreja, com um evangelho que agrada ao seu ego, com um evangelho que agrada a sua mente. Muitas igrejas estão se tornando hoje em dia setes terapêuticos e não mais púlpitos, não mais altares, não mais pregações, em que as pessoas estão precisando ou estão tornando a igreja um momento terapêutico, quando na verdade a pregação do evangelho é única, é a verdade de Deus, e essa verdade ela confronta, essa verdade ela machuca, essa verdade ela dói, essa verdade pesa, essa verdade é difícil de encarar, porque essa verdade te diz que todos aqueles que seguem a Jesus são passíveis a perseguições, a rejeições. Todos aqueles que seguem a Jesus sofrerão danos nessa terra, mas precisam ter a plena consciência que o presente sofrimento não pode se comparar à glória que nos está reservada no porvir. Porque o que Cristo nos prometeu foi a vida eterna, foi o céu de glória, foi a salvação. A preocupação com números, a preocupação em ter pessoas, a preocupação em ter audiência, tem feito com que muitas igrejas, muitos pregadores, muitos religiosos se debandem para um caminho totalmente contrário ao do Evangelho. O Evangelho é o sinal da verdade, e a verdade, ela confronta a nossa vida. A verdade, por várias vezes, vai nos provar que nós estamos precisando mudar algo na nossa vida. E não é fácil ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir a verdade de que precisa mudar algo. É difícil ouvir isso. Eu não sei se vocês têm no círculo familiar ou de relacionamentos de amigos, alguém que é muito sincero. É difícil conviver com pessoas sinceras, pessoas que não medem as palavras. É ou não é difícil? Porque em alguns momentos a gente se sente meio que ferido com as palavras. Tem coisas que nós não queremos ouvir. Mesmo que saibamos que elas existem e estão ali, nós não queremos ouvir. Imagine você caminhar por um tempo com Jesus, como o que aconteceu com os discípulos e os apóstolos. A Bíblia nos fala sobre uma experiência de um homem que foi confrontado por esta verdade. Esse homem, Paulo. Se você ler no capítulo de número 9, você vai encontrar a experiência de conversão de Paulo. E nessa experiência de conversão, a Bíblia nos diz que Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus. Saulo, para quem não sabe, na época, era um dos homens mais bem educados, um dos homens mais bem estudados, que convivia no sinédrio com homens de alto cabedal, de alta formação, com eruditos da época. Saulo foi educado ao lado de Gamaliel, um dos maiores eruditos da época. Mas quando ele encontra com Jesus, a sua perspectiva de vida muda. Porque essa experiência foi transformadora. Imagine você, alguém que durante toda a vida acreditou estar fazendo o que é certo e de repente tem uma experiência que lhe prova que ele não estava certo. Percebe que nós também, por várias vezes, estamos vivendo uma perspectiva humana do que é correto, uma perspectiva humana do que é certo para a nossa fé, para a nossa vida. Eu sempre gosto de usar como exemplo a vida religiosa. Uma coisa é ser criado na igreja, outra coisa é ter a igreja criada no seu coração. Uma coisa é ser criado no Evangelho, outra coisa é ter o Evangelho criado no seu coração. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, outra coisa é ter Jesus no seu coração. Nós vivemos envolvidos em experiências religiosas que nos provam
que por muito tempo nós fomos criados na igreja, criados no Evangelho, mas quando temos uma experiência real com Cristo, chegamos à conclusão que a igreja não foi criada aqui, o Evangelho ainda não está aqui, porque toda a experiência com Cristo confronta o nosso ego, confronta o nosso ser, confronta a nossa mente, as nossas concepções, os nossos planos. Ser confrontado por Jesus é a máxima do Evangelho. É a máxima do Evangelho, ser confrontado. Ontem nós estávamos conversando e eu falei para o Rafael sobre, não sei se foi ontem ou hoje, eu comentei sobre alguns líderes que marcaram a minha trajetória de vida, alguns homens que eu tenho como exemplo de fé. E uma das características que esses homens tinham era justamente a certeza do que eles estavam fazendo, a certeza do porquê eles estavam ali, a certeza do chamado que eles tinham, a certeza, a convicção de que realmente eles estavam direcionados pelo Espírito de Deus. Isso marcou muito a minha trajetória de fé, porque quando eu leio as páginas da Bíblia, é isso que eu encontro pessoas que tiveram experiências com Jesus e saíram do mundo de incerteza e passaram para um mundo de convicção, para um mundo de firmeza, para um mundo de tamanha entrega, que eles estavam dispostos a entregar as suas próprias vidas por amor a Cristo. Isso é ou não é convicção? Isso é ou não é certeza? E aí você lê um texto em que eles estão embarcando em um barco. Imagine você agora, nós moramos aqui em Miami, uma cidade belíssima, natureza linda, tudo muito belo. Nós vamos aqui ao porto de Miami e vemos aqueles navios enormes. Quem é que já fez cruzeiro? É bom ou não é? Maravilha, não é? Você entra num cruzeiro, você tem de tudo. Tem pessoas para te servir, tem pessoas para dizer seja bem-vindo, tem pessoas para te orientar, tem pessoas para fazer você se sentir bem naquele cruzeiro. Imagino que muitos de nós aqueles que ainda não viajaram, querem ter essa experiência. Eu quero muito ter essa experiência. Acontece que num cruzeiro, nós vamos para nos divertir, nós vamos para descansar, nós vamos para aproveitar tudo que um cruzeiro pode nos oferecer. Imagine que você chega ao porto de Miami e alguém está dizendo, a partir de hoje, ou só hoje, durante tantas horas, durante 3 horas, todas as passagens para este cruzeiro serão gratuitas. Vai chover de gente, né? Na mesma hora aparece alguém com um barco e começa a gritar, quem quiser embarcar no meu barco, venha, porque eu vou contra todas as tempestades, eu vou entrar nas águas mais turbulentas que existem, eu vou passar pelos lugares mais perigosos que existem. O meu barco não é tão grande como este cruzeiro, mas eu garanto para vocês que vocês vão entrar neste barco e eu vou levar vocês a uma experiência que vocês nunca tiveram e nunca terão, se não embarcarem. Qual dos 2 barcos você escolheria? Humanamente falando, nós escolheríamos o cruzeiro. Porque humanamente falando, nós gostamos daquilo que nos dá segurança e comodidade e nos oferece conforto. Mas nós estamos diante de uma experiência totalmente contrária a essa história que eu estou contando para vocês. Nós estamos diante de uma experiência em que alguém que é prisioneiro, mas foi preso porque amava e pregava sobre Jesus, ele é preso. E agora ele é conduzido a uma viagem, e ele alerta a todos que estão lá, acreditem, a viagem será turbulenta, não será fácil, porque eu estou nesse barco, e há algo de especial na minha vida, havia algo de especial na vida de Paulo. Você sabe que se você ler o capítulo de número 27, o capítulo de número 28, você vai entender o porquê que Paulo estava dizendo isso. Porque de fato,
todas as tribulações que eles passariam eram necessárias para reconduzi-los para onde eles deveriam ir. Quando eles embarcaram, eles estavam destinados a ir para um lugar, mas Deus os conduziria para outro lugar, e por meio dessa condução, os usaria para propagar a sua palavra. Quando Paulo diz, a viagem será trabalhosa, com dano, e nós teremos muito prejuízo, e até mesmo a nossa vida sofrerá dano. Sofrer dano, passar tribulação, não é o chamado que nós gostamos de ouvir. Se nós estivéssemos diante dessas duas escolhas, qual seria a nossa opção? A perspectiva humana nos diz que nós devemos fugir dos problemas. A perspectiva humana diz que nós devemos nos esconder dos problemas. A perspectiva humana diz que nós devemos fugir daquilo que nos dá dor de cabeça. A perspectiva humana nos diz que nós não devemos nos juntar com aqueles que podem nos oferecer situações perigosas. A perspectiva espiritual, ela é um pouco diferente. Em alguns momentos ela parece louca. Parece algo que não tem uma explicação, uma razão. E de fato ela não tem. Porque dentro dessa perspectiva espiritual, Jesus convidou os seus para sofrerem, para serem perseguidos, para passarem necessidades, para passarem fome, para não terem onde dormir, para serem afrontados, discriminados, para serem açoitados, para serem cuspidos, para serem maltratados e mortos. Na perspectiva espiritual, tudo isso redundaria em bênçãos que nós não conseguimos explicar humanamente. Ao ponto de o grande teólogo Paulo escrever dizendo, Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas que parecem corretas. Deus pega as coisas pequenas para confundir as coisas que são grandes. Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Há uma inversão, há um confronto, há uma maneira de fazer as coisas que nós não conseguimos explicar. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus de mistério, de fato Deus é Deus de mistérios. Essa palavra é bonita, né? Servimos a um Deus de mistérios. Deus trabalha de maneiras que nós não sabemos explicar, mas a sua condução é segura. Vamos voltar a essa cena do barco. Aqueles que escolheram o cruzeiro, escolheram porque têm a consciência, ou pelo menos têm a esperança, de que vão sair em paz e vão voltar em paz. Têm a consciência de que vão aproveitar o momento, de que vão sorrir, vão brincar, vão se deleitar com as boas comidas e com as boas bebidas. Aqueles que escolheram o barco que dizia, vamos rumo às tribulações e às águas turbulentas. Parece um pouco de incerteza, mas é justamente aí que está o mistério de Deus. Porque quando navegamos em águas tranquilas, nós não precisamos de milagres. Quando navegamos em águas tranquilas, nós não precisamos de ser guiados ou orientados, ou ter revelações dos céus sobre como nos livrar das tribulações. Quando somos guiados por águas tranquilas, nós apenas aproveitamos. Quando somos guiados por águas turbulentas, nós nos encontramos como estes homens que estavam no barco junto com Paulo e começaram a gritar e a dizer, ai de nós, vamos todos morrer. Porque a tribulação traz desespero. Águas turbulentas agitam a nossa vida. Águas turbulentas também nos impulsionam. Dificuldades
fazem com que nós nos movamos. Dificuldades nos ensinam também a crescer. Eu me lembro de uma imagem de uma águia, era um desenho animado, uma águia ensinando o seu filhote a voar. Quando o filhote já estava grandinho, a águia lá de cima, a águia costuma fazer o seu ninho muito alto, nas altas montanhas, nos picos mais altos. E então a águia pega o seu filhotinho e leva até a beira do ninho. Ele mostra toda aquela imensidão, que coisa linda, como é bonito, como a paisagem é linda. Imagine você voando sobre toda essa imensidão chamada mundo. E nós temos a ideia de que vamos tomar algumas lições de voo. Quais são as lições de voo? Abre a sua asa. Agora, bata a sua asa, assim e assim. E aí então o filhote toma a primeira lição de voo. No segundo dia a águia leva e dá a segunda lição de voo. Mas não é isso que acontece, porque a águia não é professora. A águia não costuma dar lições. A águia leva o seu filhote e mostra toda a imensidão, como se dissesse para o seu filhote: você quer desfrutar de tudo isso? E o filhote diz: quero. E então ela dá um chute no traseiro dele e diz: vai. Porque aprender com a tribulação não é o que nós queremos, mas o medo também nos ensina, os desafios também nos ensinam. Ou você bate a asa e voa, ou você vai se estribuchar lá no chão. Quem já viveu aquelas situações em que você diz: eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude. Aquelas situações que te oprimem, que te apertam, que te causam medo, que te fazem chorar, que te machucam. E que você, quem sabe, quando está passando por ela, chega a pensar: eu não sei se vou sobreviver. E depois você olha lá na sua história e você diz: eu sobrevivi, eu passei, eu venci. E quando você olha, você consegue até dizer: não era tão grande, não era tão difícil. Porque a nossa perspectiva vai mudando à medida que nós vamos amadurecendo. Estou pronto para os próximos desafios. A viagem não será calma, a viagem será turbulenta, trabalhosa, danos, muito prejuízo, e nós vamos sofrer. E aí, quem é que está disposto a entrar nesse barco e seguir comigo? Quem é que está disposto a ir junto comigo? Tu está louco, Paulo, eu estou fora disso. Tu está louco? Eu não quero isso. Não, Jesus, não é isso que eu escolhi para a minha vida. Eu quero é o cruzeiro. Eu quero é viajar pelas Bahamas. Eu quero ir para Cuba, passar lá, ver aquelas praias maravilhosas. Eu quero passar não sei por onde, mas você quer conhecer, você quer desfrutar o mundo. As danos, prejuízo, sofrimento. Mas a promessa era a seguinte: tenham a plena certeza que o Senhor conservará a nossa vida, porque há um plano. Eles estavam de plano em ir direto para Roma. Estavam de planos em ir direto para um ponto de chegada onde seriam levados como prisioneiros, mas o naufrágio que aconteceu guiou estes homens até a ilha de Malta. E depois que eles já tinham sofrido muito, chorado, muitos já estavam desesperados, no capítulo de número 28, eles se assentam então para comer, e de repente, a Bíblia diz que acenderam um fogo, e quando Paulo foi puxar um graveto do fogo, uma serpente veio junto com o graveto e mordeu Paulo. Parece que foi uma tribulação progressiva. Sabe, lutas que são progressivas na nossa vida? O Evangelho não mente. Jesus não mentiu. Então eu posso dizer para vocês hoje,
vocês que estão nos assistindo online, em verdade, Evangelho é a verdade que nos confronta, porque ele nos oferece situações que vão nos fazer crescer e melhorar a nossa vida, mas nem sempre essas situações serão boas, agradáveis. A palavra certa é agradáveis, nem sempre serão agradáveis. Imagine você, Cristo te levando ao alto pico e te mostrando tudo que está diante de você. E você olha aquela imensidão e diz: eu quero voar e desfrutar de tudo isso. E aí você fica esperando a primeira lição, a segunda lição, a terceira lição, e nenhuma lição vem. Você é atirado. Vai! Voe! Abre as tuas asas, faz teu voo. Esse medo, essa instabilidade, essas tribulações vão nos fazer crescer. Vocês sofrerão dano, vocês passarão tribulação, mas o Senhor preservará a nossa vida. E a promessa de Jesus sempre foi essa: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará, porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Coloque-se em pé nessa hora. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Esse momento de reflexão em que nós falamos sobre mudança, transformação, nós falamos sobre experiência também. E uma das coisas que eu tenho orado pela igreja em Miami é para que nós tenhamos experiências que mudem a nossa vida, que nos conduzam a uma espiritualidade sadia, a uma comunhão. Não somos apenas amigos, nós somos irmãos e irmãs. Em Cristo Jesus estamos conectados. Nessa comunhão nós oramos: ó Deus poderoso e gracioso, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que todos nós somos passíveis ao erro. Há tantas coisas em nós que precisam ser mudadas. Há tantas coisas que precisam ser transformadas. Quantas vezes não conseguimos enxergar o que mudar ou em que devemos melhorar? Mas a Tua palavra nos diz que diante da Tua presença, Senhor, as nossas falhas, as nossas imperfeições são reveladas. Ah, Deus poderoso e gracioso, nós ouvimos falar da experiência de Isaías, ouvimos falar da experiência do apóstolo Paulo e de tantas outras pessoas que foram confrontadas pela verdade e entenderam que a proposta do Senhor não é uma proposta muitas das vezes agradável, porque ela traz desafios, ela traz aceitação, ela traz abnegação, ela traz sobre nós a responsabilidade de encarar, Senhor, as afrontas que virão, os problemas que virão. Ah, Senhor, não é um evangelho que está aqui para massagear o nosso ego, massagear a nossa mente, senão para confrontar o nosso eu, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos mostrar o caminho da correção. Então, Pai, nos colocamos em Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, muda-nos, transforma-nos. Ah, Senhor, se não conseguimos enxergar em que temos pecado, em que ponto temos errado, mostra-nos, ajuda-nos. Agora que vamos participar desse momento de ceia, ah, Senhor, nos achegamos a essa mesa da graça, pedindo perdão. Perdão pela nossa desobediência, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas palavras que lançamos e não Te agradaram, perdão pela nossa desobediência, perdão pela nossa indiferença, perdão, ó Deus, pela nossa insensibilidade, perdão, ó Pai.
nos colocamos diante do teu altar em oração, para receber da tua misericórdia. A Bíblia nos diz que na noite em que Cristo foi traído, queridos, Ele tomou o pão e apresentou, e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se, esse meu corpo foi entregue por vós. Façam isso. Todas as vezes que vocês comerem e beberem, lembrem-se da promessa. E então ele partiu o pão e deu para os seus discípulos. Naquela mesma noite, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Aliança que é feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, vocês devem se lembrar do grande sacrifício. Te damos graças, Senhor. Graças pelo corpo entregue. Graças pelo sangue derramado. Graças pela vida liberada. Graças pela salvação conquistada. Em nome de Jesus. Essa mesa é a mesa da graça, onde todos são bem-vindos. Crianças, idosos, anciãos, adultos, crentes e não crentes, batizados e não batizados, metodistas e não metodistas. Não é uma mesa metodista, não é uma mesa assembleiana, presbiteriana ou de qualquer outra denominação. A tônica dessa mesa é: todos são bem-vindos. Essa é a mesa da graça. Então, nesse momento, discernindo o corpo de Jesus e o sangue, você é convidado a participar. Eu vou entregar para vocês o cálicezinho. Neste cálice, vocês vão puxar o primeiro plástico e o pãozinho está aqui. Depois vão puxar o segundo e tomar o suco. Mas eu vou pedir para vocês fazerem isso como o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 11, do verso de número 23 a 30. Nós vamos tomar juntos. Você vai receber e vai esperar. Depois que todo mundo receber, aí nós vamos participar juntos em comunhão. Este é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por vós. Este é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por vós. Este é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por vós. Este é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por vós. Este é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por vós. Este é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por vós. Também tomo do corpo e do sangue. Destaque agora o primeiro plástico. Destaque o segundo. Amor maior que o meu pecado. Todos são convidados a participar da representação do corpo e da representação do sangue. Deixou o céu para
que tudo Ele é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós agradecemos, queridos, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Essa semana nós visitamos o templo, já estamos vendo ali a finalização, os acabamentos já estão sendo feitos ali em Miami Downtown. Todos que quiserem visitar podem agendar. Toda quarta-feira às 7h30 da manhã nós temos esse tour pelo novo templo. Tivemos também a retomada das aulas e o início das aulas presenciais da nossa escola de idiomas. Ontem nós ficamos muito felizes com as pessoas que foram, e 90% dessas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre o trabalho da igreja e o que está acontecendo em Miami Downtown. Graças a Deus, porque nós tivemos a oportunidade de recebê-las, de acolhê-las e falar um pouco do amor de Deus também. Tivemos o curso online também que iniciou, temos novos alunos, né? Alunos de português, alunos de espanhol, alunos de inglês. Graças a Deus por isso, o trabalho está acontecendo. Permaneçamos em oração e em comunhão. Com certeza o Senhor vai abençoando cada vez mais. Você que não tomou ceia hoje, não pôde vir por algum motivo e gostaria de uma visita pastoral, de um aconselhamento, de uma oração na sua casa, nós vamos até a sua casa. Entre em contato e agende, e nós vamos aí levar a ceia para você. Que Deus te abençoe. Levanta, estenda suas mãos assim. Ide em paz, que a graça, a misericórdia e a benevolência do Senhor seja sobre todos. Que nós tenhamos a certeza de que aquele que nos chamou, por maiores que sejam as adversidades e tribulações que nos esperam, Ele está conosco e nos garante um futuro certo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos, e todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe. Está encerrado.